Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula prática de topografia. Eu sou o professor Caio, do Departamento de Geomática, e hoje a gente vai demonstrar os procedimentos para coleta de dados referente aos detalhes, né? Que vocês conhecem como irradiação das outras aulas. Bom, como vocês já viram nas aulas anteriores, o método de irradiação consiste na coleta de ângulos e distâncias para a determinação das feições de interesse no campo, né? Ou seja, dos nossos detalhes. Nesse procedimento a gente levanta as árvores, a rua, a calçada, os postes e outros elementos que se julgue necessário para o nosso desenho, para a nossa representação. Dito isso, então, um elemento muito importante do método de irradiação é a elaboração preliminar de um croquis, que a gente vai detalhar um desenho feito à mão mesmo, quais são os elementos que nós julgamos necessários para a coleta de dados. A etapa inicial da irradiação consiste na ocupação de um ponto da poligonal e orientação ao ponto de ré ou devante. Neste caso, o professor Caio instalou a estação total no ponto 12 e está fazendo pontaria no ponto 30. Os dois pontos são pontos da rede topográfica de nossa universidade. Uma vez orientada a estação, parte-se para o levantamento por irradiação. Os auxiliares deverão posicionar os bastões com o prisma nas feições de interesse, como aqui, por exemplo, uma árvore e uma placa de lombada. Os bastões devem ser sempre verticalizados. Uma pergunta recorrente durante o processo de coleta de dados por irradiação é: qual o número de pontos mínimos para a representação de uma determinada área? E a resposta é: não existe esse número mínimo. O operador e seu auxiliar e toda a equipe de campo devem observar a área e definir uma quantidade de pontos de forma que seja possível representá-la na escala escolhida. Outro aspecto importante durante a irradiação é a elaboração de um bom croquis. Enquanto o professor Caio faz as observações, o professor Arana realiza o desenho dos pontos levantados e um croquis de sua posição. Isso facilitará em muito durante o processo de desenho. Podemos observar os auxiliares de campo posicionando os bastões nos elementos que desejamos medir. Nesse instante, estão fazendo o meio-fio da rua. Aqui o bastão posicionado no meio-fio e devidamente nivelado. Em algumas situações é necessário determinar as coordenadas aproximadas do centro de uma feição, como é o caso destas árvores. Nesse caso, nós vamos utilizar uma técnica chamada offset, onde nós vamos medir a distância na lateral da árvore e a direção horizontal será medida na parte frontal da mesma, fazendo uma aproximação melhor do que seria a coordenada do seu centro. Ao término do levantamento por irradiação, o que teremos serão um conjunto de coordenadas de pontos e um croquis. A partir deste conjunto de coordenadas é que faremos o desenho da nossa área. Devemos lembrar sempre que, se eu quero que alguma feição apareça na minha planta topográfica,
eu terei que realizar a medição em relação a essa feição. Se eu quero fazer ou desenhar uma curva, eu tenho que ter um número suficiente e mínimo de pontos para que eu consiga posteriormente representar esta curva. Naturalmente, neste vídeo, durante as gravações da aula, nós levantamos apenas alguns pontos. Para um levantamento detalhado, seria necessário levantar muito mais pontos para esta região. A nossa aula de hoje encerra-se aqui. Até mais!